Após seu treinador dar polêmicas declarações sobre Chimaev e ser massacrado pelo mundo do MMA, finalmente Dricus du Plessis resolveu quebrar o gelo e se pronunciar pela primeira vez desde que perdeu o cinturão dos médios. O sul-africano, conhecido pela sua confiança inabalável, surpreendeu nas palavras e admitiu que não é alguém que lida bem com derrotas. Em uma longa declaração, ele deixou claro que essa queda não será o fim, mas sim o combustível para um retorno ainda mais devastador. O momento não poderia ser mais delicado. A perda do título para Khamzat Chimaev foi marcante, e não apenas pela forma como aconteceu, mas também pela maneira como dividiu opiniões dentro do MMA. Enquanto parte do público enalteceu o domínio do checheno, outros criticaram a ausência de um desfecho mais agressivo. Dricus, por sua vez, preferiu adotar uma postura diferente. Primeiro se calou, deu espaço para seu treinador, Morne Visser, comentar publicamente a respeito da luta, sendo massacrado na internet. E só agora, mais de uma semana depois, decidiu abrir seu coração e compartilhar sua visão sobre tudo o que aconteceu. E suas palavras foram diretas, carregadas de emoção e com aquele tom de promessa que só os grandes campeões sabem transmitir. Já se passou pouco mais de uma semana, e eu passei um tempo com minha família e amigos. Aqueles mais próximos de mim, que estarão comigo vencendo ou perdendo. Eu abraço essa derrota de braços abertos, porque acredite em mim, por mais que eu odeie perder. Isso é tanto parte da vida, quanto parte do nosso jogo, e eu acredito que é necessário, na minha busca pela grandeza. Sem o amargo, o doce não seria tão doce. Não se enganem. Eu não sou um bom perdedor, porque um bom perdedor se torna um perdedor frequente. Eu sou, no entanto, um ávido aprendiz das artes e da própria vida. Essa derrota explodiu dentro de mim, um desejo que terá como consequência um ataque maior do que a dominação original. Meu retorno à glória e a busca pela grandeza serão inimagináveis para as mentes comuns. Aqui, Dricus mostra não apenas humildade, mas também o espírito competitivo que o transformou em campeão mundial. Ele admite sem medo que não é um bom perdedor, e faz questão de reforçar que não quer ser. Para ele, aceitar uma derrota de forma passiva é o primeiro passo para se acostumar com ela, e isso simplesmente não faz parte de sua mentalidade. Em vez disso, escolhe usar esse revés como combustível, como um estopim para voltar ainda mais perigoso. Mais do que isso, Dricus deixa escapar um lado filosófico, reconhecendo que as derrotas fazem parte da jornada, que sem o gosto amargo da queda, a vitória não teria o mesmo sabor. É aquele pensamento de que até os maiores guerreiros precisam enfrentar a escuridão para valorizar a luz. E quando alguém com essa mentalidade promete um retorno ainda mais forte, é bom acreditar. E se essa parte já impressiona, a segunda parte da declaração mostra ainda mais maturidade. Du Plessis, mesmo magoado, não buscou desculpas, não tentou transferir responsabilidade. Pelo contrário, assumiu sua derrota de frente, parabenizou o adversário e agradeceu por ter tido a oportunidade de dividir o octógono em uma luta de altíssimo nível. Eu absolutamente não tenho desculpas para minha performance. Fui derrotado por um lutador melhor naquela noite. Parabéns ao meu oponente e obrigado pela honra de compartilhar o octógono com você. Obrigado por todo o amor e apoio dos fãs ao redor do mundo. E aos meus patrocinadores que sempre tiveram e terão no futuro um papel fundamental no meu sucesso. E sinceramente obrigado a todos aqueles que gostaram de me ver cair, porque eu vou retribuir, como sempre fiz. Eu acredito no plano do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois Ele sabe o que é melhor, e mal posso esperar para ver o que Ele planejou para mim daqui em diante. Esse trecho é uma verdadeira aula de como se portar diante de um revés. Dricus não apenas mostrou respeito por Chimaev, mas também falou diretamente com seus fãs, agradecendo cada demonstração de carinho e reconhecendo a importância dos patrocinadores que sempre estiveram ao seu lado. E mais, ele até dedicou algumas palavras àqueles que comemoraram sua derrota, prometendo que em breve devolverá na mesma moeda, como sempre fez em sua carreira. E para quem acompanha a trajetória do sul-africano, essa promessa não soa como arrogância, mas como determinação. Du Plessis já provou no passado que sabe se reinventar, que consegue voltar mais forte após os tropeços, e agora tem mais uma oportunidade de mostrar isso. Ele ainda reforçou sua fé
deixando claro que acredita em um propósito maior, conduzindo sua vida e sua carreira, o que dá ainda mais peso às suas palavras. No fim das contas, o recado de Du Plessis é claro. A história dele no UFC tá longe de acabar. Ele pode ter perdido o cinturão, mas não perdeu sua essência, nem sua fome de vitória. E se realmente cumprir o que prometeu, o retorno pode ser ainda mais impactante do que a própria conquista inicial do título. Essa foi uma postura bem vista pelo público do MMA, diferentemente da postura do treinador do ex-campeão, que virou piada no mundo inteiro após duras críticas a Khamzat Chimaev. Apenas um dia depois de ver o sul-africano ser completamente dominado por Khamzat Chimaev, Moni Visser resolveu dar entrevistas, mas em vez de reconhecer a superioridade do rival, preferiu reclamar e atacar o estilo do novo campeão, acusando-o de ter feito uma luta chata. O curioso é que, apesar de Chimaev ter somado mais de 20 minutos de controle no chão e ter conectado mais de 500 golpes, o técnico de Du Plessis tentou minimizar a performance do checheno, alegando que apenas 37 foram significativos. Em sua fala, Visser soou mais como alguém tentando encontrar justificativas para a derrota do que como um profissional, analisando com seriedade o que aconteceu. Havia uma estatística depois dizendo que Khamzat acertou tipo 570 golpes, e apenas 37 foram significativos. Ele fez só o suficiente para controlar as posições, e não deixar o árbitro colocar a luta de pé. Aquilo foi chato, cara. A luta foi manchada pelo tédio. E sim, nós também somos culpados por isso. Mas só precisávamos de mais um minuto no fim. Eu não acho que a torcida estava feliz. 3 minutos depois da luta começar, já estavam vaiando o Khamzat por segurar o Dricus no chão. Mesmo sem conseguir achar respostas dentro do octógono, Visser também foi alvo de críticas por sua atuação no corner, já que pouco ofereceu em termos de ajustes técnicos para seu atleta. Ainda assim, tentou justificar sua postura. No fim das contas, enquanto Chimaev sai consagrado como campeão dominante, Visser deixou a impressão de que ainda está tentando arrumar explicações para uma derrota incontestável, demonstrando mais dificuldade em aceitar o resultado do que em buscar soluções reais para o futuro do seu atleta. Depois do primeiro round, a primeira coisa que perguntei para o Dricus foi se ele estava bem. Lutar contra alguém que pressiona na luta agarrada daquele jeito deixa os braços pesados rápido. Mas ele disse que estava 100%. E até rimos disso. Eu disse a ele: esse é o melhor que ele tem. Só não imaginei que ele faria isso por 5 rounds. Depois do terceiro eu falei: estamos 3-0 atrás. Quer tentar derrubá-lo? Aprendemos muito. Temos muito para rever. Dricus foi um verdadeiro campeão. E assumiu a derrota. Encarou sua má atuação de cabeça erguida. E prometeu voltar mais forte. Dricus sim, teve uma atitude de campeão, mas o seu treinador deu uma aula de como ser um mau perdedor amargurado, e nem sequer reconheceu a dominância de Khamzat Chimaev sobre seu atleta. Vale lembrar ainda que Moni Visser chegou até a debochar de Chimaev antes da luta, ao afirmar que ele jamais iria ter sucesso contra Dricus usando seu jogo de chão, e que ele tinha certeza que Dricus acabaria com o checheno em sua própria especialidade, que é o wrestling. Pois é, o desfecho foi outro, e o orgulho do treinador falou mais alto, por não aceitar de forma alguma a derrota. Fato que preocupou demais a comunidade do MMA, e principalmente os fãs do próprio Dricus Du Plessis, já que o treinador deve ser uma pessoa centrada, madura e responsável, e não uma criança que procura desculpas para a derrota ao invés de aceitar o fato que seu atleta foi brutalmente dominado no octógono. Agora a grande questão é: será que o UFC vai dar a Dricus a chance de se redimir em breve? Ou, diante do domínio de Chimaev, o sul-africano vai ter que trilhar um novo caminho até reconquistar sua posição no topo? Deixa a sua opinião nos comentários pra gente conversar. Vale destacar ainda que Khamzat Chimaev já comentou estar de olho, tanto no peso meio médio, quanto no peso meio pesado. Portanto, talvez Dricus fique um pouco de lado por um período, além de ter grandes nomes no peso médio, que estão loucos por uma oportunidade pelo cinturão. Além disso, agora, eu jogo a bola para você. Você acredita nessa promessa de Dricus Du Plessis? Acha que ele pode voltar mais perigoso do que nunca e recuperar o cinturão? Ou considera que, diante da evolução absurda de Chimaev, essa missão pode ser impossível? Deixa aí sua opinião, porque essa é uma discussão que vai pegar fogo até o próximo passo do sul-africano. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.